Ok, vamos lá, vamos continuar então falando do nosso texto dissertativo argumentativo. Agora a gente vai ver as questões. Deixa eu pegar aqui, o nosso slide. Deixa eu só tirar esse daqui, buscar o nosso slide. Cadê? Tá aqui. Ok, foi aqui que nós paramos, comentamos sobre a proposta de redação do Enem 2018. Vamos então agora responder algumas questões bem básicas para você testar mesmo o seu conhecimento sobre o tipo de texto dissertativo argumentativo. Isso aqui foi um caderno de atividades que a gente preparou para alunos do terceiro ano, nesse ano de pandemia, alunos que estavam com dificuldade de acessar as aulas pela internet, né, de entrar ali no Classroom, de assistir às aulas via Google Meet. Então nós preparamos esse material aqui, bem básico mesmo, o aluno fazer em casa e depois devolver na escola e a gente pegar e corrigir. Eu achei interessante trazer aqui para essas pessoas também que são iniciantes, mas que têm esse acesso aqui ao nosso canal, né, para a gente testar um pouco aqui o conhecimento. Então identificar o tipo de texto. Essa atividade 1 ela tem esse objetivo, identificar o tipo de texto dissertativo argumentativo. Você vê lá que se você não fizer um texto do tipo dissertativo argumentativo, você vai zerar na sua redação. É um dos critérios que zera a redação. Então é interessantíssimo, importantíssimo você saber de fato o que é o texto do tipo dissertativo argumentativo na teoria e na prática. Isso aqui é teoria. A prática é quando você pegar lá a redação e vai escrever mesmo. Ali é a prática, que é teoria, um pouco da teoria. Isso aqui não cai no Enem dessa forma aqui não, viu galera? Deixar bem claro, isso aqui foi o que eu elaborei. É um pouco da teoria mesmo do texto dissertativo. Então pergunta o seguinte, com relação ao texto do tipo dissertativo argumentativo, faltou um tracinho aqui, analisa as questões abaixo. Aí aqui tem uma afirmação sobre o texto do tipo dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo é composto, como o próprio nome indica, pela mesclagem do tipo dissertativo e argumentativo. Esta afirmativa está certa ou errada? Veja bem, aqui está dizendo que o texto do tipo dissertativo argumentativo é uma mesclagem, ou seja, é uma mistura de dois tipos, que é o tipo dissertativo e o tipo argumentativo. Está certo isso? Correto, certíssimo, é isso mesmo, né galera? É por isso que tem o nome dissertativo argumentativo, porque são dois tipos de texto. O texto dissertativo, que tem um caráter meramente expositivo, onde você vai expor fatos, dados sobre um determinado tema, e tem o tipo argumentativo, que é onde você argumenta com base em fatos e dados para defender um ponto de vista. Então aqui no lado do texto, digamos, dissertativo, você apresenta dados e fatos e opiniões. Aí no lado que é argumentativo, você vai usar isso daí para argumentar em favor da sua tese, do seu ponto de vista. Então está correta essa afirmativa, certo? Quem marcou certo aí, acertou, beleza. Vamos para a próxima aqui. Essa questão aqui ela é bacana, a gente tem que ler. Não adianta para a gente escrever bem, a gente tem que ler bem. Não existe o bom escritor que não seja um bom leitor. O contrário é verdadeiro. Pode ser que exista e existem muitos bons leitores que não escrevem nada. Porém, para o cara ser um bom escritor, ele precisa também ser um bom leitor. Porque é durante a leitura que a gente vai adquirindo o quê? A gente vai adquirindo os modelos, a gente vai pegando ali as formas, os modos, os estilos de pessoas que já foram consagradas na escrita. Então aqui essa questão 2 diz o seguinte, nesse tipo de texto, qual tipo? Dissertativo argumentativo, que está falando do texto dissertativo argumentativo. O autor disserta sobre algum tema, discorre sobre o assunto e argumenta em favor de um ponto de vista, não é isso? Ou seja, ele vai defender um ponto de vista, a sua tese, defende uma posição. Beleza, então aqui já definiu bacana aqui o que é o texto do tipo dissertativo argumentativo, né? O que é feito nele. Marque abaixo os exemplos de textos em que isso acontece. Então veja bem, aqui tem 4 tipos de texto. Nós vamos marcar aquele ou aqueles, né, em que acontece isso daqui, ó. O autor está discorrendo sobre um assunto, está argumentando em favor de um ponto de vista, está defendendo uma ideia. Ou seja, nós vamos ver aqui nesses textos que a gente vai ler qual deles é do tipo dissertativo argumentativo. O texto 1, para quem já está avançado, já vai logo dizendo, professor, pelo amor de Deus, bom, mas para aqui, como eu disse lá no vídeo anterior, vou dizer agora, essa aula aqui é para quem está dando ali os primeiros passos
para conhecer o texto do tipo dissertativo argumentativo. Quem não sabe identificar, não sabe se isso daqui que está na frente é ou não um texto do tipo dissertativo argumentativo. Veja bem, aqui eu tenho um trecho da obra Macunaíma. Macunaíma. Macunaíma é um texto, é um romance, a gente sabe, do Mário de Andrade, né? Vamos ler aqui, ó. Uma feita a sol cobrira os 3 manos numa escaminha de suor, e Macunaíma se lembrou de tomar banho. Porém, no rio era impossível por causa das piranhas tão vorazes que, de quando em quando, na luta para pegar um naco de irmã espedaçada, pulavam nos cachos para fora d'água, dentro metro e mais. Então Macunaíma enxergou numa lapa, bem no meio do rio, uma cova cheia d'água, e a cova era que nem a marca de um pé gigante. Abicaram. O herói, depois de muitos gritos por causa do frio da água, entrou na cova e se lavou inteirinho. Mas a água era encantada, porque aquele buraco na lapa era marca do pezão de Sumé, do tempo em que andava pregando o evangelho de Jesus para a indiada brasileira. Quando o herói saiu do banho, estava branco, louro e de olhos azulzinhos. A água lavara o pretume dele, e ninguém não seria capaz mais de indicar nele um filho da tribo retinta dos Tapunhamas. Nem Benjiguê percebeu o milagre, se atirou na marca do pezão de Sumé. Porém, a água já estava muito suja e da negrura do herói, e por mais que Jiguê esfregasse feito maluco, atirando água para todos os lados, só conseguiu ficar da cor do bronze novo. Macunaíma teve dó e consolou. Olhe, mano Jinglê, bravo você ficou não, branco você ficou não, porém pretume foi-se antes fanhoso que sem nariz. Manap então é que foi se lavar, mas Jiguê esborrifara toda a água encantada para fora da cova. Tinha só um bocado lá no fundo, e Manap conseguiu molhar só a palma dos pés e das mãos. Por isso ficou negro, bem filho da tribo dos Tapunhumas. Muito bem, então galera, isso daqui, o autor está defendendo uma ideia, um ponto de vista, está defendendo uma tese. O que é que vocês acham? Tem aqui a defesa de um ponto de vista ou não? Claro que não, né, galera? Não tem não. Aqui nós temos o que? Veja bem, aqui nós temos uma parte que tem um narrador, né? Tem aqui o narrador contando uma história. Narrador. E nós temos aqui as personagens, né? Tem as personagens, que é o próprio Macunaíma, é uma personagem. Personagem Macunaíma. E temos a personagem Manap, aqui ó, Manap é outra personagem, Jiguê é outra personagem. Então nós temos aqui um texto que tem narrador, que tem personagens, que está narrando fatos. Que tipo de texto é esse? É o tipo dissertativo argumentativo? Não, é o tipo narrativo, né? É um tipo narrativo. Então não é o que nós estamos querendo. Aqui é o tipo narrativo, não é o tipo dissertativo argumentativo que nós queremos, não é. Então nós não vamos marcar aqui a letra A, tá errada, não é esse não. Vamos procurar aqui, vamos ler o texto 2. Texto 2, aqui, a redação da Carolina Mendes Pereira. Diz o seguinte: em sua canção Pela Internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizada pelas plataformas digitais para seus usuários. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos pelas empresas, de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Veja bem o que ela fala dos algoritmos. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Desse modo, tal manipulação do comportamento
de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Então, aqui tem um tema, tem uma defesa de uma ideia sobre esse tema? Tem sim, né? É o tema da redação do Enem 2018, que está sendo debatido aqui. E ela tem aqui um ponto de vista que ela está apresentando, né? Ela apresenta aqui informações, dá a opinião dela. Ela diz que isso todo esse conjunto de algoritmos é uma conjuntura apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários, e diz que isso é inconcebível. Isso tem que ter um olhar crítico para enfrentamento sobre isso. Então ela está defendendo uma ideia sobre um tema sim. Então aqui eu tenho um texto do tipo dissertativo argumentativo. Aqui nós temos uma introdução de uma redação do Enem, perfeito. Então aqui eu tenho um texto do tipo dissertativo argumentativo. Volte aí, leia e releia para você pegar bem o tipo de texto dissertativo argumentativo. Vamos ver o próximo aqui, o próximo texto. Texto 3, né? O texto 3, letra C. Legião Urbana, Faroeste Caboclo, né? Um trechozinho aqui da letra de Faroeste Caboclo. Não tinha medo, tal João do Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou para trás todo o marasmo da fazenda só para sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Então, galera, isso daí, tá defendendo uma ideia ou não? Sim ou não? Professor, é um texto inverso. E não importa, pode ter um texto inverso que seja argumentativo, né? Tem sim, tem textos inversos que são argumentativos. Lá no Enem, o primeiro Enem em 98, no Enem de 98, tinha uma questão que trazia ali o poema O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, e perguntava ali o tipo de texto que era aquele poema, que é um poema do tipo argumentativo, está argumentando sobre o amor, né? Só que aqui é um texto do tipo narrativo, né? O tipo que prevalece aqui é o tipo narrativo, tem o narrador contando fatos, tem personagens, né? O João do Santo Cristo, tem a Maria Lúcia, tem o Pablo, né? Tem Jeremias, tem personagens, tem narrador, tem espaço, tem tempo. Então é o texto do tipo narrativo, certo? É o tipo do texto, certo? Narrativo. Beleza. Ok, galera? Então vamos lá, continuando aqui. Vamos continuar com a nossa... Isso aqui não é dissertativo argumentativo. O texto 4. Vamos ver aqui o que é que diz o texto 4. O texto 4 diz o seguinte, em seguida, é relevante examinar sobre o conteúdo que é veiculado em sites. O conteúdo que é veiculado em sites favorece a adesão dos internautas a certos viés ideológicos, tendo em vista que os servidores das redes sociais, como Facebook e Twitter, traçam o perfil do usuário com base nas páginas que por eles visitadas, torna-se possível a identificação das tendências de posicionamento político do indivíduo. Em posse dessa informação, as empresas de tecnologia podem privilegiar a veiculação de notícias, inclusive aquelas de procedência não confirmada, com o fito de forçar posições políticas do usuário, ou ainda modificá-las para que se adequem aos interesses da companhia. Constata-se assim a possibilidade de manipulação ideológica da rede. Portanto, fica evidente a necessidade de combater o uso de informações pessoais por empresas de tecnologia. Para tanto, é dever do Poder Legislativo aplicar medidas de caráter punitivo às companhias que utilizarem dados privados